Representação política em perspectiva analítica, dilemas da democracia representativa. Esse é o tema do segundo evento do ciclo de debates sobre a reforma política que começa daqui a pouco aqui na Câmara Municipal por iniciativa da Escola do Parlamento. Conosco o palestrante de hoje, Cícero Araújo, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. Boa noite, professor. Boa noite. Perguntando-lhe sobre essa questão da crise democrática representativa, que não é um fenômeno estritamente brasileiro, né? É um tema que sugere aí uma crise mais ampla da democracia global, inclusive. Não diria que é uma crise da representação política em si mesmo, mas é uma crise de uma forma determinada de representação. Durante a história das instituições de representação, as formas se modificaram, né? Geralmente, por exemplo, há um pouco mais de um século atrás, houve uma crise numa forma de representação que se concentrava no parlamento, né? Não havia os partidos políticos tal como nós os conhecemos hoje. E justamente o surgimento dos partidos políticos, graças ao problema, à extensão do direito de voto, gerou uma crise na representação puramente parlamentar, né? E daí emergiu uma nova forma de representação que tem a ver com os partidos. Acredito que hoje nós estamos vivendo de novo uma crise e diz respeito a essa forma, a forma de representação, que é a forma partido. Agora, professor... Isso é geral, isso é generalizado. Sim. Muito se fala nessa questão de reforma política, panelaço, manifestações. O senhor acredita que isso é um sinal de esgotamento do sistema político atual? No Brasil, eu diria que, não sei se é exatamente esgotamento, mas certamente está sob uma pressão externa muito, muito grande, né? E, digamos assim, se isso vai revelar esgotamento mesmo ou não, depende da capacidade do sistema político se autorreformar, né? Já aconteceu do sistema ter mostrado essa capacidade, né? Mas na história mesmo do governo representativo no Brasil, houve momentos em que isso não foi capaz de fazer isso, né? Por exemplo, a Primeira República tinha uma forma de representar que se esgotou e isso até gerou uma mudança de regime político, né? Depende muito do atual sistema político se apropriar dessa pressão externa e introjetá-la, transformando essa pressão externa numa força interna modificadora, mudancista das regras, do comportamento, das condutas e assim por diante. Agora, dentro desse panorama, o Brasil corre risco nesse formato? Risco em relação a quê? Risco de... A democracia. Não acredito. Eu acho que hoje existe os atores políticos, as lideranças políticas, a opinião pública, não enxerga outra alternativa senão o regime... No passado, sim, houve momentos de crise das democracias nascentes, no início do século XX, por exemplo, onde havia muitas forças poderosas que achavam que havia alternativa à democracia, tanto que isso acabou acontecendo. Hoje, eu não vejo forças nesse sentido, mas isso não significa que a gente tem que ficar tranquilo, porque o grande problema é você ter um vácuo completo de imaginação, de falta de alternativas, e isso gerar uma espécie de anomia. Agora, a reforma política, ela é fundamental para que a democracia se revigore. Sim, sem dúvida. Eu não vejo alternativas senão pela representação. O problema todo não é representação ou não representação, né? Eu acredito que o problema é descobrirmos formas novas ou incorporar alguma coisa que já está surgindo na sociedade para se tornar, haver novas agências de representação que consigam ter mais sintonia com a sociedade. Sintonia completa, perfeita, nunca vai existir, mas alguma sintonia forte, dinâmica, tem que existir, é o que não está acontecendo. Agora, professor, em relação aos temas na pauta no Congresso atualmente, o senhor acha que seria melhor que o voto não fosse obrigatório? Eu não acredito que o problema central da crise da representação tenha a ver com o voto obrigatório ou não, né? Eu acho que
pelas experiências que eu consigo acompanhar em outros países, o voto obrigatório até pode agudizar o problema, porque o voto obrigatório, por incrível que pareça, é uma forma sutil, pode ser uma forma sutil de excluir a participação, em vez de ampliar a participação. E isto, quer dizer, e o grande problema hoje é que o sistema não está conseguindo captar, né? Não está conseguindo incluir desconfortos, vozes na sociedade dentro do próprio sistema. Ainda em relação a esse desenho do sistema eleitoral, qual que seria a sua posição? Distritão, distrital misto, voto distrital? Olha, eu ainda tenho simpatia muito grande pelo voto proporcional, pelo sistema proporcional. Acho que precisa haver modificações nas regras que viabilizam o voto proporcional, mas acho que a ideia do voto proporcional me parece a que melhor capta o fato de que nas sociedades democráticas nós temos pluralidade, nós temos diversidade, nós temos conflito, né? E é importante que diferentes partes da sociedade que estão em conflito encontram um eco na arena política através de vozes distintas, partidos distintos e assim por diante. Isso me parece que o princípio do voto proporcional faz melhor, embora nós tenhamos de discutir, porque às vezes se você tem uma regra de proporcionalidade que ela pode distorcer a própria ideia da quando você fragmenta demais, por exemplo, né? Isso eu acho que precisa ser atacado, mas o princípio da proporcionalidade me parece mais democrático, mais inclusivo. Agora, para a gente finalizar, dentro deste segundo evento que marca o ciclo de debates da Escola do Parlamento, quais são os principais tópicos, enfim, que o senhor aborda hoje na palestra? Olha, eu gostaria de falar um pouquinho do conceito de representação política, um conceito mais amplo, né, mais abstrato, e falar um pouquinho de um conceito institucional que tem a ver com a ideia do governo representativo, né? O governo representativo é uma das maneiras de se pensar a representação política, nem sempre existiu na história das civilizações, ela é uma invenção moderna. Mas, de qualquer jeito, eu gostaria de fazer uma reflexão mais conceitual, falando do conceito de representação política de modo geral, digamos assim, mais filosófico, e formas institucionais que têm a ver com essa ideia do governo representativo. Tá certo. Professor Cícero Araújo, obrigado por sua participação e um ótimo debate hoje lá na Sala Sérgio Vieira de Mello, no primeiro subsolo aqui no Palácio Anchieta, né? É isso, professor? Muito obrigado.